Bom, boa tarde a todos e a todas. A gente vai se acostumando a esse formato meio híbrido, é muito esquisito. Um monte de gente lá à distância e vocês aqui, mas eu vou falar primeiro com vocês. É um prazer poder fazer a abertura desse segundo dia. De fato, eu sou do Conselho da Fundação Telefônica, sou também do Conselho da empresa Telefônica Vivo e venho participando do Enlightened há alguns anos, inclusive na Espanha. Vai ser uma alegria falar com vocês sobre três coisas que são fundamentais para o momento que a gente vive. A Agenda 2030, né, os compromissos que nós assumimos para daqui a menos de 8 anos, a equidade, quer dizer, como que a gente combate a desigualdade, né, que a Fernanda mencionou, e o futuro da educação básica no Brasil, num contexto, inclusive, de mudança de governo. Então, vamos lá. Eu queria começar retomando, e quem já assistiu palestra minha sabe que eu sempre retomo. Eu fui diretora global de educação do Banco Mundial, lá que integra o sistema ONU, e participei da elaboração do ODS 4, do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 4. E basicamente o que diz o ODS 4 é que até 2030 nós temos que assegurar uma educação inclusiva, gostem alguns ministros ou não. Pronto, falei. Equitativa, ou seja, que nós vamos compensar desigualdades ou dar mais para quem tem menos, e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Esse enunciado parece um pouco genérico, mas ele se desdobra em 7 metas. Eu trouxe 3 para exemplificar do que nós estamos falando concretamente. Uma das coisas que nós estamos falando é que até 2030 nós vamos assegurar que todas as meninas e meninos completem, não é só ter acesso à educação primária, não é só ter acesso primária ao nossos anos iniciais do Fundamental ou Fundamental 1. E secundário, Fundamental 2 e o ensino médio, só que não basta completar, ela tem que ser de qualidade e equitativa. De novo, nivelar as diferenças de origens socioeconômicas. Mas reparem que aqui nós estamos definindo o que é qualidade. É que conduza a resultados de aprendizagem relevantes e efetivos. Eu vou parar aqui um segundo só para dizer que qualidade não é piscina na escola, não é sequer um teatro bonito na escola, embora se tiver ótimo, não é isso. Qualidade é criança e adolescente aprendendo aquilo que é esperado para cada série. E esse é um desafio enorme que a gente precisa enfrentar. Além disso, para de fato garantir equidade, nós precisamos garantir que até 2030 todas as meninas e meninos tenham acesso a programas de primeira infância de qualidade. Reparem que não estamos falando da educação infantil aqui, nós estamos falando de programas de primeira infância de qualidade, porque é na etapa da educação infantil que você tem que trabalhar mais intersetorialidade. Não funciona uma política de primeira infância voltada a assegurar a equidade se eu não estiver apoiando a escola, a política de saúde e a política de assistência social. Por isso que é tão importante olhar para essa que é a única etapa em que eu de fato posso nivelar as diferenças de origem socioeconômica no desempenho escolar futuro. Não é que a educação infantil não seja um fim em si, não seja um valor em si mesmo, mas ela tem esse importante papel, como nos lembra o Heckman. E olhando mais para frente, há uma outra meta que é até 2030 aumentar de forma expressiva, e não foi quantificado naquela época, o número de jovens e adultos com habilidades relevantes tanto
para a empregabilidade quanto para o empreendedorismo. A gente às vezes fala, não se deve falar da educação pensando no mundo do trabalho. A gente tem que pensar educação para a vida. É verdade, a gente tem que pensar educação para a vida, mas eu quero saber a vida de quem que exclui o mundo do trabalho. Né? O filé mignon do nosso dia como adultos é gasto no trabalho. Então, temos sim que preparar para o trabalho. E outra, a última que eu trouxe aqui para mostrar os nossos compromissos para 2030, é que até 2030 todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades, competências são conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para promover o desenvolvimento sustentável. Nessa COP que nós estamos agora, pela primeira vez, depois de um certo tempo, brilhando, né, no hashtag Pronto Falei, a gente precisa pensar em como é que a gente educa as futuras gerações para o desenvolvimento sustentável, tanto para aquisição de hábitos sustentáveis, mas também para outras questões que são fundamentais para a sustentabilidade, como direitos humanos, igualdade de gênero, uma cultura de paz e de não violência. No meio de tanta violência que nós vimos, inclusive dentro de escolas, vamos ser honestos, é fundamental educar para a paz. Muito bem, a gente assumiu esses compromissos. Como é que nós estávamos em educação antes da pandemia? Como é que nós estávamos em aprendizagem e também em desigualdade educacional? Eu trouxe só alguns dados para vocês. Um primeiro diz respeito à alfabetização. O nosso problema com qualidade começa cedo. Se eu pegar os dados a última avaliação de alfabetização censitária, ou seja, que foi aplicada a todas as crianças de escolas públicas, quase 55% das crianças no terceiro ano do ensino fundamental saíram não alfabetizadas das escolas públicas. Isso é gravíssimo. E eu queria lembrar a vocês que, infelizmente, esse problema é muito maior do que parece, porque as pessoas pensam, bom, mas nas escolas particulares estão alfabetizando. Calma, 81,4% das crianças e jovens brasileiros estão em escolas públicas. Então, quer dizer que nós não estamos conseguindo alfabetizar uma boa parte das crianças. Esse dado é de 2016, mas não é que teve uma melhora expressiva depois disso. E a pandemia veio agravar esse cenário. Se eu olhar para outra ponta, o terceiro ano do ensino médio, só 10,8% dos jovens aprenderam o suficiente em matemática. Lembrando que nem todos chegam no ensino médio e entre os que chegam, nem todos chegam no terceiro ano. Há muito abandono escolar. Então, entre os sobreviventes, entre aspas, só 10,8% sabe o suficiente em matemática. Observem que isso é um avanço em relação a 2017, dados do SAEB de 2019. Eu não estou usando os SAEBs de 2021 porque ele teve baixa frequência, ele não é comparável. Mas é importante lembrar que nós tivemos perdas importantes de 2021. Se eu olhar para português, leitura e interpretação de textos, 37,1% dos jovens apenas aprenderam o suficiente em português. E os dados do PISA de 2018, que foi o último, que nós temos resultados, mostraram que os alunos brasileiros de escolas públicas e particulares, são jovens de 15 anos, não têm nível básico de proficiência em leitura. Muito triste isso. Além disso, o PISA mostrou que nós fomos o segundo território mais desigual entre os 79 que participaram dessa prova. Então, não é só que os nossos jovens não aprendem o suficiente, é que eles aprendem de forma desigual. E vai vir a pandemia e vai escalar isso de uma maneira muito importante. E o PISA também vem com questionários para professores e alunos. Os alunos brasileiros perguntados qual é a profissão dos sonhos de vocês, só 2,7% deles disseram que sonham ser professores de educação básica. O que revela uma coisa que nós adultos já sabemos,
que é pouco atrativa a profissão do professor, por conta do salário, por conta da fragmentação dos contratos. Um professor dá 16 horas numa escola, às vezes no município vizinho, 10 horas na outra e tudo mais. Mas o mais grave na atratividade da carreira de professor é que há um baixíssimo reconhecimento social da profissão. Não se iludam. Todo mundo fala do professor. Eu, andando de táxi, cada vez que eu falo eu sou professora, eles me olham com pena. Eu não quero que tenham pena de mim. Eu quero que tenham respeito profissional. São coisas muito diferentes. E o mais doloroso é quando o próprio professor cai na armadilha e tem pena de si próprio. E não se considera legítimo para ter orgulho das suas práticas. O que é um bom profissional? Vamos pegar uma profissão bem diferente. Contador. Quando a gente diz que um fulano é um bom contador? Quando ele tem boas práticas. Quando é um bom médico. Professor, não. Parece que a gente não pode falar de prática. Isso precisa ser trabalhado. Mas indo para frente. Quando ele entra na universidade, e para ser formado como professor, a formação que ele recebe, não só quase 7 entre 10 são em cursos à distância, podia ser à distância mais razoável. Não, ele é completamente desconectado da mais complexa das profissões. Seria como se eu formasse um médico com história da medicina, filosofia da medicina, sociologia da medicina. E depois peço para esse futuro médico, quando ele se forma, opere o cérebro dessa criança. Não. Há que haver, como dizia o Paulo Freire, mais diálogo entre teoria e prática. Quando Paulo Freire fala do conceito de praxis, ele quer dizer isso. Prática com teoria, com reflexão. Vamos para frente. Muito bem. Nesse contexto, para além da pandemia, nós tivemos uma outra questão. O mundo do trabalho teve profundas transformações com o advento da inteligência artificial, substituindo postos de trabalho, inclusive postos de trabalho que demandam competências intelectuais. Como é que a gente educa as futuras gerações se elas estão sendo substituídas por máquinas numa velocidade sem precedentes na história? Para quem quiser ler algo sobre isso, Yuval Harari tem falado muito sobre isso, Martin Ford também. Então, a automação e a robotização é justamente a inteligência artificial atuando, vem levando, dizem o Osborne e o Frey, a extinção até 2030 prevista, eles estimam a extinção de 2 bilhões de postos de trabalho, no que se configura no futuro do trabalho, ou também chamada quarta revolução industrial. Mas não se iludam, evidentemente outros postos de trabalho vão ser criados, só que eles vão demandar competências de nível muito mais sofisticado. Já vou mostrar quais são essas. E se não conseguirmos fazer com que a escola, para além das competências básicas, ofereça competências mais sofisticadas, como análises mais aprofundadas, resolução colaborativa de problemas com criatividade e pensamento crítico, nós vamos ter um brutal crescimento da desigualdade social, trabalho precarizado e crescimento e violência. A desigualdade social engendra violência, mas engendra também cidadania frágil e todo tipo de populismos. Indo para frente, o que os países que têm bons sistemas educacionais estão fazendo para enfrentar essa realidade? Não vamos poder explorar isso profundamente, mas, com certeza, foco em resolução colaborativa de problemas com criatividade. Um alerta aos professores. Se nós, professores, não soubermos colaborar, os alunos não vão aprender a colaborar. E não é só colaborar para resolver problemas operacionais, é para resolver problemas complexos e usando algo que os robôs não têm, que é criatividade. Outro ponto importante que eles fazem é flexibilizar os currículos
e promover interdisciplinariedade. Mas atenção, flexibilizar os currículos não quer dizer não ter currículo. O Brasil demorou muito para construir um esboço de um currículo, que é a Base Nacional Comum Curricular, que já foi traduzido em currículos estaduais e municipais. Todos os estados têm seu currículo estadual. Nós precisamos implementar com todas as dificuldades que isso traz. Mas é pôr esses currículos e as disciplinas que os integram em diálogo. Não é extinguir disciplinas, é colocar em diálogo por meio de aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem baseada em problemas e assim por diante. Outro ponto importante que esses países vêm fazendo, os robôs não têm capacidade de empatia. Nós, humanos, temos. É desenvolver competências para o século XXI, as chamadas socioemocionais, e também uma educação para valores e atitudes. E entre elas, não sei se alguém aqui é mineiro, mas tem um educador mineiro, já falecido, infelizmente, que eu admirava e admiro, vou falar no presente muito, que é o Antônio Carlos Gomes da Costa, que trouxe algumas ideias interessantes para a educação. A ideia de projeto de vida do aluno, a gente poder reservar um tempo para discutir com o aluno os seus sonhos e transformá-los em projeto de vida, ensiná-lo a construir sua própria vida, e isso é formar para a autonomia, e protagonismo do aluno, que no fundo é uma combinação de formar para a autonomia, o velho sonho do Paulo Freire, do Dewey e da Maria Montessori, e para a cidadania global. Muito bem, nesse contexto, certamente ser professor vai se transformar profundamente. Não vai mais fazer sentido esse professor ser percebido e se perceber como um mero fornecedor de aulas expositivas. Hoje, no YouTube, tem aulas expositivas de todo tipo, o próprio professor pode fazer a curadoria disso. Mas tem algo que nem os robôs, nem o YouTube sabe fazer, que é assegurar a aprendizagem para todos. Porque o ODS 4, lembrem, é para todos. Não é altas expectativas de aprendizagem para alguns, ilhas de excelência. É para todos. Só um bom professor consegue garantir aprendizagem para todos. Só que para isso, ele vai precisar de um ambiente escolar bem diferente que nós temos hoje. Não dá para imaginar milagre. Ele precisa desenvolver um sentido de urgência no resgate ou na recomposição das aprendizagens perdidas durante a pandemia. E precisa se sentir no direito de ter orgulho profissional. Ele não quer piedade, ele quer ter orgulho das suas práticas. E só assim ele pode reivindicar com dignidade, melhores condições de trabalho. Não sei se dá para sentir a diferença. Quem tem autopiedade não se sente legítimo para reivindicar melhores condições. E espírito de time. De novo, o ambiente escolar vai fazer diferente para poder ter esse espírito de time. Se eu dou aula em 3 escolas, eu não consigo fazer isso. Compensar essa formação inicial que nós mostramos, que ela não prepara para a profissão, por aprendizagem profissional colaborativa. A gente pode aprender junto. Professor aprende melhor com colega professor. E ensinar a aprender, porque esses jovens vão precisar, ao longo da vida, se reinventar profissionalmente, inclusive. O ambiente escolar vai ter que mudar. Como é que ele vai ter que mudar? Escolas em turno único. Não faz mais sentido. Se eu olho para os 40 primeiros no PISA, não tem nenhum que tem 4 horas de aula. 4 de manhã, 4 de tarde, 3 de noite ou coisa assim. Eles têm aulas em turno único. Boa notícia, a transição demográfica vai permitir acelerar isso, porque as escolas começam a se esvaziar. A nossa taxa de fecundidade, que estava em 1,74, baixou no ano passado para 1,63. Nós vamos tendo um homem e uma mulher, geram 1,63 filhos. Não pedacinhos de filhos, mas em média. A outra coisa importante no ambiente educacional é reservar tempo e espaço para trabalhar projeto de vida e a construção da autonomia. Ensinar o aluno a ser construtor da sua própria vida futura. E o ensino híbrido com o conceito de sala de aula invertida.
cada vez mais a aula expositiva vai para casa a partir de perguntas provocadoras ou desafiadoras, ou um vídeo que o aluno assiste, e o professor trabalha os exercícios que normalmente iriam para casa, mas exercícios que levem a pensar. Nesse contexto, quais são as tarefas do novo governo? Pronto, falei? Vamos lá. E os legados da Covid? Em primeiro lugar, nós vamos ter que fazer, depois da pandemia, a busca ativa dos alunos que abandonaram a escola. Não dá para aceitar que na nossa sociedade tanta gente seja excluída para ter trabalho precarizado. Além disso, revalorizar a educação infantil como etapa essencial para garantir a equidade. Já falamos disso. Assegurar uma alfabetização que funcione. O jeito que nós estamos alfabetizando não está funcionando. Vamos acordar para isso e olhar com seriedade para o processo de alfabetização e realfabetizar aqueles que não consolidaram a alfabetização. E, finalmente, aprimorar o novo ensino médio com base no que foi vivido nesses 2 últimos anos. Tá bom, fizemos um novo ensino médio, muita gente foi contra, muita gente foi a favor, mas ninguém era a favor de 13 matérias para 4 horas e meia de aula. Como é que a gente aprimora? A gente aprendeu tentando implementar o novo ensino médio. Algumas coisas deram certo, algumas coisas deram errado. Como é que a gente aprimora isso? Avançar na educação em tempo integral. Acho que se tem uma agenda urgente, não é bala de prata, não, mas é educação integral em tempo integral. Educar o jovem por inteiro, não só com competências cognitivas, mas em tempo integral. Não faz mais sentido fazer o que a gente tinha, e professores com dedicação exclusiva a uma única escola. Parar de ficar rodando por escolas. Criar condições para valorização profissional dos professores e implementar as novas diretrizes que o Conselho Nacional de Educação aprovou para a formação inicial e continuada dos professores, que conecta, estabelece exatamente isso que nós falamos no começo. Mais diálogo entre teoria e prática. Regulamentar o Sistema Nacional de Educação, definindo com mais clareza o papel do governo federal, que na pior crise que nós vivemos, que foi recentemente, que é a crise da Covid, não conseguiu coordenar a resposta educacional à Covid. Então, definir com clareza o papel da União, dos estados e dos municípios e estabelecer regime de colaboração. Investir em tecnologia como apoio ao professor, não em vez do professor. E fomentar metodologias ativas. Investir em tecnologia é a parte fácil. Eu compro computadores para todo mundo. Tem impacto? Algum. Mas se eu não investir no professor saber ensinar a pensar com a mão na massa, as coisas não avançam. E educar para a democracia e para o futuro do trabalho. Nesse sentido, eu vou olhar, já estou caminhando para o fim. Eu sei que meu tempo eu já estava olhando lá, está acabando. Acabando não, acabou, mas eu vou avançar um pouco mais. Quais são os legados da Covid? Toda a crise na história da humanidade, ela traz muito sofrimento, e eu aqui aproveito para homenagear nesse momento o meu marido de 34 anos, que morreu de Covid, é uma das vítimas da Covid, tomou as 4 doses, mas teve problemas com imunossupressão. Mas também traz uma oportunidade para a gente se repensar. Crises são oportunidades e são momentos de quebra de paradigma e de inovação. A Covid trouxe, sim, todo esse sofrimento, mas trouxe também uma aceleração da inclusão digital de professores e de estudantes. Da forma errada, sem planejamento, de uma maneira meio atabalhoada, mas, infelizmente, a gente só aprende quando sai da zona de conforto. E a gente, de algum jeito, aprendeu. O que falta? Trabalhar metodologias ativas, ensinar o aluno a pensar autonomamente, não a decorar a visão de mundo do seu professor, a pensar. Um outro legado é o fato de que a conectividade, tanto de escolas quanto até das residências, entrou para a agenda política.
e que algumas competências do século XXI acabaram sendo desenvolvidas de uma forma meio atabalhada durante o isolamento social. Nós todos tivemos que desenvolver, professores e alunos, adaptabilidade, tivemos que desenvolver resolução colaborativa de problemas em família, tivemos alguns jovens, inclusive, que desenvolveram autonomia. Mas eu acho que o maior legado positivo da pandemia é que nós vamos ter uma chance única de voltar não para a educação de 2019, que, como vocês viram, tinha muitas insuficiências, mas para uma educação transformada. Então, eu termino falando de que educação é essa. Vou falar da minha utopia. Eu sonho com uma escola em que todos aprendam a realizar o que estabelece a ODS 4. Todos aprendem. Chega de ilhas de excelência. Nós temos que combinar a excelência com a equidade. Uma escola em que tanto os alunos como os professores trabalham colaborativamente. Por isso, essa ideia do professor estar com um contrato com uma única escola, uma escola em turno único, onde ele conhece seus alunos pelo nome, conhece seus colegas pelo nome. Uma escola em que o aluno aprenda a se... Você vê como eles ficaram bravos comigo? Uma escola em que o aluno aprenda a se reinventar, porque ele vai ter que se reinventar em ondas sucessivas de extinção de postos de trabalho. Uma escola, pegando aqui o Edgar Morin, as ideias do Edgar Morin, em que os saberes não estejam fragmentados, em que haja, como o Edgar Morin, 101 anos, e ele continua pensando, haja a religação dos saberes. Uma escola que ensine a pensar, repito, não decorar a visão de mundo do seu professor, pensar autonomamente e a aprender. E, finalmente, uma escola que reserve tempo e espaço para formar para a autonomia. Era isso que eu trouxe para conversar com vocês. Eu agradeço e coloco aí meu Twitter, onde eu converso diariamente com milhares de professores. Não escrevo sobre quem é bonzinho entre os políticos, não escrevo sobre essas coisas. Eu escrevo só sobre educação, ciência, tecnologia e cultura. Muito obrigada a vocês e um bom evento hoje.